texto. Então, tá vendo aí? Pronto, agora tá aberto. Belezinha. Sumário. A gente vai dar uma lida no sumário para saber, basicamente, as coisas que o Frege vai tratar nesse texto. Então, a primeira parte vai ser a definição dos símbolos, que vai ter o parágrafo 1, que vai ser letras e outros símbolos. Depois vem o juízo, que vem o parágrafo 2, a seribilidade de um conteúdo, traço de conteúdo e traço de juízo. Depois vem sujeito e predicado e conteúdo conceitual, e juízos universais, particulares, negativos, categóricos, hipotéticos, disjuntivos, apodíticos, assertórios e problemáticos. Depois vem um tópico sobre condicionalidade, se o traço de condição, a inferência, os modos aristotélicos de inferência, e depois a negação, traço de negação, ou, e, mais, não, nem. Identificação de conteúdo. Necessidade de um símbolo para identificação de conteúdo e introdução do mesmo. Função. Definição das palavras função e argumento. Funções de vários argumentos. Lugares para argumentos. Sujeito, objeto. O uso de letras como símbolos funcionais. A tem a propriedade phi. B está numa relação psi com A. E B é o resultado de uma aplicação do procedimento psi ao objeto A. E o símbolo funcional como argumento. Generalidade. Letras góticas, a concavidade no traço de conteúdo, a substituibilidade das letras góticas, seu escopo, letras latinas. Existem algumas coisas que não e não existem. Existem algumas, cada, todo, conexões causais, nenhum. Alguns não, alguns é possível que e quadrado da oposição lógica. E aí vem a segunda parte, que é a representação e derivação de algum juízo do pensamento puro. Se você tiverem alguma dúvida acerca de algum desses termos, pode interromper a qualquer momento. Parágrafo 13. Utilidade do modo dedutivo de apresentação. Parágrafo 14. As duas primeiras leis fundamentais da condicionalidade. Algumas consequências das duas leis fundamentais da condicionalidade. A terceira lei fundamental da condicionalidade e consequências. E a primeira lei da negação e consequências, seguida da segunda lei fundamental da negação e suas consequências, e seguida a terceira lei fundamental da negação e as consequências. E aí vem a primeira lei fundamental da identidade de conteúdo e consequências, a segunda lei fundamental da identidade de conteúdo e consequências. E, finalmente, a lei fundamental da generalidade e consequências. E aí vem a terceira parte e última, tópicos de teoria geral das sequências. Observações introdutórias, hereditariedade, duplo traço de juízo, letras gregas minúsculas, consequências, ordenação numa sequência, consequências, outras consequências, Z pertence à sequência F iniciada por X, definição e consequência. Outras consequências. Univocidade de um procedimento, definição e consequência. E assim acaba o texto. Belezinha? Belezinha. Eu acho que Beleza. a gente, pelo menos para mim, vai ter algumas dúvidas, mas eu acho que com as notas e com a sua explicação vai dar para conseguir tirar. Que eu fiquei assim um pouco perdido na leitura sobre como definir. Não vai ser definir, não. É definir assim uma definição geral do que seria juízo para o Frege e o que esse conteúdo acessível. Na minha Perfeito. leitura. Isso vai ser resolvido logo nos primeiros parágrafos. É uma questão muito boa, na verdade. Uhum. Na minha leitura eu fiquei um pouco perdido, porque tem as notas, aí tem que ficar indo e voltando lá para trás. Mas mesmo assim, com as leituras, eu ainda fiquei assim, boiando um pouco para trazer uma definição, não posso dizer assim, que eu não me perca mais.
mais para frente, Helena. Então, Tranquilo. mas acho que vai ser bem esclarecedor. Você é sempre claro com a explicação e as notas também, porque as notas são muito grandes, sabe? Quando eu saio da leitura, que vou para notas, que eu volto. É foda mesmo. E às vezes não. Na maioria das vezes, as notas não ajudam, pra mim, pelo menos. Eu leio por uma questão que eu comprei o livro, ou eu baixei o livro, eu vou ler todo o livro, né? Eu leio por conta disso. Mas Sim. eu não leio porque eu acho que elas vão esclarecer, não. Vamos lá. Vou começar, tudo bem? Belezinha. Definição dos símbolos. Parágrafo 1º. Na teoria das grandezas, os sinais habitualmente empregados são de dois gêneros. Você sabe mais ou menos a página da nota de rodapé? A 100. A 100? Beleza. Isso. O primeiro consiste de letras que representam ou um número que se deixa indeterminado ou uma função que se deixa indeterminado. Esta determinação torna possível a utilização de letras para expressar a validade universal de proposições, como A mais B, esses dois multiplicado por C, essa soma, melhor, multiplicado por C, é igual a vezes C mais B vezes C. O segundo gênero consiste de sinais que têm um significado particular, como mais, menos, raiz, 0, 1, 2. Certo? Certo. Alan, a partir eu já tenho uma primeira dúvida. Agora me Beleza. fez lembrar. É o seguinte, esses sinais de dois gêneros que esses símbolos têm, eles são o que nós vemos até hoje na lógica que a gente estuda, né? Tipo, as variáveis e os sinais que têm, como posso dizer, um sentido que não muda. Tá, você quer que ele fale aí? As letras e o segundo gênero, que são esses sinais. Só que esse aí foi o Frege que posso dizer, que concretizou isso, ou o Frege já foi influenciado por algum outro pensador antes dele? Sobre esses dois A gêneros. minha, a minha resposta preliminar é que é uma ótima categoria da assimilação. De fato, se você usar isso como pedra de toque para assimilar o que o Frege está usando, vai ser bem sucedido. Só que não faça a identificação. Ou seja, utilize para compreender, mas não ache que o que Frege está falando é idêntico à nossa distinção. No meu ver, a distinção entre essas duas letras é sobre o que elas significam. Ou seja, existem letras que têm um significado fixo, e existem letras que não têm um significado fixo. Seria mais ou menos essa distinção. E essas letras, o que ele está denominando por letra, que a gente pode até procurar no original, mas provavelmente Zeichen, é símbolo. Então, para o Frege, existem duas distinções entre símbolos. Os símbolos que têm um significado particular e os símbolos que não têm significado particular. Na lógica contemporânea, a gente tem distinção entre constantes e variáveis e alfabeto. A gente tem essas três distinções, teoricamente. Para o Frege, o alfabeto seria as letras e ele criaria a distinção dentro desse alfabeto entre variáveis e constantes. Ah, sim. Real. Consegui pegar, sim. Certo? Certo. É como se você fosse fazer uma linguagem formal. E para fazer uma linguagem formal, primeiro você tem que dizer seu alfabeto. E aí você diz, olha, dentro desse alfabeto, algumas dessas letras têm significado fixo, enquanto outras letras elas significam uma multiplicidade de coisas. Certo? Sim, sim. Por isso que eu falei, é correlato com a nossa distinção, mas não é coextensional, Sim. não é idêntico, Consegui. certo? Certo.
Vou para a página 100 para pegar a nota 19. Caramba, que nota absurda é essa, meu irmão? É quase um texto todo. Certo. Aqui, olha. Na criptografia, a noção de sinal, que é Zeichnung e Bezeichnung, Bezeichnung é você, em alemão, quer dizer designação também, é utilizada de uma das duas seguintes maneiras. Sinais que exercem a função de constantes, isto é, sinais cujo sentido é totalmente determinado e designam objetos bem definidos, conforme a criptografia parágrafo 1. Tal é o que se dá em aritmética com zero, raiz de 2, etc. Eu acho que raiz de 2 foi um exemplo infeliz, mas tudo bem. Porque raiz de 2 são dois sinais. Foi o que eu pensei. Acho que ele quis utilizar só o raiz e não sei porque ele meteu dois. Porque no texto, na fotografia normal, tá o símbolo. Só o símbolo da raiz mesmo. Sem ter nenhum. Ele foi bem infeliz. Sim. E em lógica, com condicional, a negação, etc. Como Frege não lhe dá uma denominação especial, Largut veio a chamá-lo de não-letras, que eu também acho estranho. Largut, em 1970, página 101, sinais que servem para expressar a validade universal de proposições, conforme a ortografia, parágrafo 1. Então, não-letras. Não, desculpa, foi mal, foi mal. Eu errei. Como Frege não lhe dá uma denominação especial, Largut veio a chamá-los de não-letras. Então, as letras que significa algo totalmente determinado, não faço ideia porque ele faz isso. O Largut, que é o comentador, né, Frege, chama de não-letras. Tá bom. Sinais que servem para expressar a validade universal de proposições, conforme a criptografia, parágrafo 1. Calma, eu estou errando porque eu estou esquecendo o movimento do texto. Então, são dois tipos: sinais que exercem a função de constante, ou seja, tem sentido determinado, e o segundo é sinais que servem para expressar a validade universal de proposições. Agora sim, acertei. Isto é o que se observa com as letras A, B, C, que ocorrem na igualdade A mais B, entre parênteses, multiplicado por C é igual a C mais BC. Então, a partir daqui a gente já pode conceituar porque ele não chamou de não letras, porque aconteceu de os sinais que o Frege usou como exemplos não são letras, no sentido vulgar do termo. Então, o zero não é uma letra, raiz não é uma letra, condicional não é uma letra e a negação não é uma letra. Certo? O cara agora fez manabolismo aí, veio. Mas depois eu vou pedir para vocês avaliarem o que o texto diz e o que esse cara fez, entendeu? Primeiro vocês avaliem. Tais sinais, Frege denomina de letras, e não de variáveis, verwendet, já que ele faz sérias restrições a essa palavra, por elas ensejarem erroneamente que se trata de algo que varia. Assim, em lugar de variável, ele utiliza a letra. Eis como ele se manifesta a esse respeito. Não seria o caso de se omitir inteiramente esta expressão variável, já que dificilmente seria possível defini-la de maneira adequada? Isso conforme um texto de Jordan, em 1911 e 1912, página 238. Sabemos que Frege foi o primeiro que submeteu a noção de variável a uma análise rigorosa, conforme o que é função, que também está no texto de Alcoforado de 2009, página 195 a 206. Certo? Bora agora voltar ao texto. Eu esqueci a página original. Pronto, aqui.
Na teoria das grandezas, os sinais habitualmente empregados são de dois gêneros. Primeiro, consiste de letras que representam um número que se deixa indeterminado ou uma função que se deixa indeterminado. Essa indeterminação torna possível a utilização de letras para expressar a validade universal de proposições, como essa daqui que a gente já leu. O segundo gênero consiste de sinais que têm um significado particular, como mais, menos, raiz, 0, 1, 2. Nesse ponto, eu que me coloquei na leitura. De fato, o que são de dois gêneros são os sinais. Então, faz sentido eu chamar esse segundo gênero de não letras, já que ele só fala de letras quando vai falar do primeiro tipo. Mas nesse sentido eu me equivoquei. Desculpe. Adota essa ideia básica de distinguir dois gêneros de sinais, que infelizmente não é rigorosamente observado na teoria das grandezas, a fim de utilizá-la num domínio mais amplo do pensamento puro em geral. Tem uma nota de rodapé. Aí ele falou aqui, pense-se em um, log, seno, limite. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Agora tem outra nota enorme. Vamos lá. Página 100 de novo. Esta é uma das expressões que Frege se serve como substituto para a palavra lógica. Tá bom. Quatro. Então, segundo a nota de rodapé, o Frege utiliza como substituto do termo lógica o pensamento puro em geral. Tá. Portanto, divido todos os sinais que eu utilizo em sinais com os quais se pode representar uma multiplicidade de coisas e sinais que têm um sentido totalmente determinado. Os primeiros são as letras que servirão, sobretudo, para, não obstante sua indeterminação, expressar a generalidade. Mas devo insistir em que uma letra em nosso sistema notacional retém, no mesmo contexto, o significado que lhe foi dado. Certo? Certo. Juízo. Um juízo sempre será expresso por meio do sinal. Tal coisa. Que se coloca à esquerda dos sinais ou combinações de sinais que indicam conteúdo de juízo. Caso se omita o pequeno traço vertical que se encontra à esquerda do horizontal, o juízo se transforma em uma mera combinação de ideias. Bloser, Vorstellung, Verbindung. Combinação esta que não se expressa se aquele que a escreveu a reconhece ou não como verdadeira. Por exemplo, façamos com que essa combinação de sinais signifique o juízo. Polos magnéticos opostos se atraem. Deixa eu dar uma notinha aqui. Emprego letras... Esse sinalzinho não é um martelo, não. A gente chama de martelo... Sintático? Sintático. Isso. Nesse sentido... Não, ou não é? Não é. É uma homenagem... O martelo sintático é uma homenagem a esse sinal do Frege. Ah, pronto, mas beleza. O sinal que a gente atribui... Ele em si não é um martelo sintático. O sintático que a gente utiliza foi em homenagem a essa noção de juízo aí. Exatamente. Pronto, beleza. Frege trata esse símbolo como... Ele chama de juízo mesmo, esse símbolo aqui, ou ele tem um nome específico? Ou tem um nome específico? Esse aqui se chama... Vou dizer.
essa barra que está na vertical se chama barra de juízo e a barra que está na horizontal se chama barra de conteúdo. Pronto. Beleza. Beleza? Juízo conteúdo. Juízo de conteúdo. Tá bom. Legal, da hora. Certo? Aí ele vai falar isso aqui embaixo. É o que ele está dizendo aqui, eu vou até reler. Um juízo sempre será expresso por meio do sinal, esse daí, que se coloca à esquerda dos sinais ou combinações de sinais que indicam conteúdo de juízo. Caso se omita o pequeno traço vertical que se encontra à esquerda horizontal, o juízo se transforma em uma mera combinação de ideias. Combinação esta que não expressa se aquele que a escreveu a reconhece ou não como verdadeira. Por exemplo, façamos com que signifique esse sinal o juízo, os polos magnéticos opostos se atraem. Isso aqui significa os polos magnéticos opostos se atraem. Essa combinação de signos todos. Beleza? Beleza. Então, esse sinal aqui, ou seja, sem o traço vertical à esquerda do horizontal, exprimirá não este juízo, mas apenas produzirá no leitor a ideia da atração recíproca de polos magnéticos opostos, a fim de tirar disto, digamos, algumas conclusões, e por meio destas, testar a correção do pensamento. Quando o traço vertical é omitido. Parafraseamos esse fato mediante as palavras a circunstância de que ou a proposição que. Certo? Certo. Bem engenhoso. Bem, entendeu? Vocês têm uma ideia sobre a história do conceito de juízo? Assim, o que é um juízo, o que é um juízo historicamente, assim falando? Eu sei que já ouvi falar muito quando fala sobre juízos com Kant, mas assim, coisas bem jogadas assim. Mas quando você falou sobre juízo na filosofia, eu me lembro do Kant, eu não sei porquê. Eu te peço, Emerson, pegue as meditações e leia a terceira meditação, que ele vai fazer as classificações dos tipos de ideias. Ele vai A separar gente leu com baleiro. Real. Sim, realmente. quais Não, são os Vamos puxar agora pela mente. Bora puxar. Não, eu vou puxar porque isso aqui, para mim, conversa com a tradição. E é impossível ninguém dizer que não conversa. Veja bem, olha. Quais são os tipos de ideia que o Descartes classifica ali? São os juízos, os desejos. Eu não vou lembrar de todas, mas são pelo menos duas, né? Os juízos e os desejos. A diferença do juízo é que é uma ideia que está associada à noção de verdadeiro ou falso. Realmente. Ou seja, quando você quer na consultografia simplesmente expressar a ideia sem dizer o assentimento do sujeito se ela é verdadeira ou falsa, o que você mostra é esse sinal de baixa. Isso aqui você simplesmente expressa a mera combinação de ideias. Está aqui o termo, mera combinação de ideias, entendeu? Joguei as ideias. Exatamente. Você jogou as ideias sem dizer que você reconhece aquela combinação de ideias como verdadeira. Então você usa essa barra de juízo aqui, ó. Desculpa, essa barra de conteúdo. Não, essa barra de conteúdo. Sim, eu me equivoquei. Quando você quer dizer que essa combinação de ideias é verdadeira, aí você coloca a barra de juízo. Porque o juízo é justamente a apresentação da ideia acompanhado de um assentimento de verdade ou de falsidade frente a ela. Certo? Certo. No caso, devido a isso, essa mera combinação de ideias, essa barra na horizontal só, ela fica incompleta, né? Ela sempre vai depender de uma continuidade, né? Então, essa distinção mostra que você consegue raciocinar de uma certa maneira, ou pelo menos apresentar umas ideias sem assentir a elas. É o que a gente vai chamar de assentimento, que é o reconhecimento da verdade dessa ideia.
Então a gente pode simplesmente falar isso, sobre essa ideia. Aí ele até coloca, é quando a gente fala, por exemplo, a circunstância de que há, a proposição de que há, por exemplo, a proposição que penso logo existo, tal coisa. Quando eu falar proposição que, tudo que vem imediatamente depois, ele não está sendo ajuizado por mim. Eu só estou apresentando essa ideia. Como ele coloca aqui, caramba, ele falou bem assim. Deixa eu ver. Não, eu entendi esse ponto, só que eu tô falando assim, dado não ser essa mera combinação de ideias não ser algo declarativo, como um juízo, então ela sempre é incompleta, ela sempre vai depender de uma continuação, né? Para fazer, para ela ter algum sentido, porque, por exemplo, até se você coloca, não sentido, né? Não é a palavra correta, não estou encontrando, mas é como você dizer, a circunstância de que os polos magnéticos opostos se atraem, parece sempre depender do que se continue, como se isso fosse, no máximo, ser visto como um tipo de premissa ou algo assim. É uma questão para se pensar. É uma questão para se pensar. Nunca parei para me colocar essa questão, não. Não, é uma questão muito boa, na verdade. Porque do jeito que eu avaliava isso, é como se o Frege estivesse criando uma distinção entre a mera apresentação de uma ideia com a apresentação dessa ideia acompanhada de um juízo, que já tem em Descartes. Então é capaz, dentro do sistema conspirográfico dele, você apresentar ideias sem você falar se elas são verdadeiras ou falsas. Meio que deixar suspenso isso, entendeu? Então, eu digo isso também porque aqui no texto, abaixa aí um pouco. Sim, abaixa sim. Aí não. Ah, tá. Aí ele fala, né? Exprimirá não este juízo, mas apenas produzirá no leitor a ideia da atração recíproca de polos magnéticos opostos, a fim de tirar disto, digamos, algumas conclusões. Por isso que eu falei que seria possivelmente como premissas apenas, porque fica meio. Parece só uma mera ideia jogada assim, parece uma coisa incompleta. Aí, por meio dessas, testar a correção do pensamento. Parece que ele está usando como se tivesse uma função específica, né? Então, mas aqui eu vou colocar uma questão que não foi apresentada no texto, mas não é que isso vai ser completado necessariamente. Pronto, o que eu vou querer colocar é o seguinte: imagine que você está pensando hipoteticamente. O pensamento hipotético envolve a demarcação de juízo? Então, inicialmente não, mas uma hipótese sempre ela tem o objetivo de se tornar uma tese, vamos dizer. Né? É isso que eu estou querendo dizer, tipo, parece que sempre isso vai soar como uma hipótese que vai sempre exigir uma continuidade, entendeu? Não que você vá colocar, mas parece que exige, sabe? Certo. É, por isso que eu falei que eu nunca parei de pensar sobre isso. Não acho que é uma falsa questão, não. Acho que é uma boa questão. Eu tenho que pensar sobre isso. E bora dar uma leitura mais do texto para ver se a gente consegue elementos que corroborem para isso que está falando. É um bom ponto. Nunca parei de pensar, não. Tô sendo sincero. Porque, para mim, eu sempre encarava que a gente poderia enunciar uma ideia completa sem ajuizar acerca dela. Para mim, como disse antes, para mim isso fazia parte dos meus preconceitos, entendeu? Tranquilo. Principalmente lendo Descartes. Claro que eu não estou falando que o Frege é cartesiano, entendeu? Mas como o Descartes fala que não é necessário que as ideias sejam apresentadas com o verdadeiro ou falso, quando isso acontece, elas são juízos, então me pareceu que essas ideias podem ser apresentadas simplesmente ao outro leitor sem ser ajuizado delas. Mas é claro, num raciocínio, parece que é necessário ter um ajuizamento dessas ideias. Por isso que a lógica vai tratar sobre
os juízos, evidentemente. Mas a apresentação das ideias por simples, se elas sempre necessitam de um ajuizamento, eu não pensei sobre isso. Não estou nem dizendo que não. Para fazer raciocínio eu encaro mesmo, que você precisa se ajuizar acerca dessas relações. Mas se a apresentação dessas ideias precisa de juízo, aí fica pensando sobre isso. Uma questão Sim. boa, eu acho. Esse A, ele, por exemplo, que está aí como polos magnéticos, ou se atrai, né? E é um juízo, tá? Aí, Não. tirando os, assim, não, o polos magnético ou se atrai é um juízo, certo? É um juízo. Aí, você Não, mas é isso, tirando a barra eu falei, vertical... não, mas é isso que eu falei, não, é que não é o A, que é o juízo pós-magnético ou pós-teatral, é a combinação dos 3 signos que você está vendo, Sim, entendeu? então, é isso que eu ia Sim. pensar aqui. Tirando a barra, aí ele vai deixar de ser um juízo e daí vai se tornar, vamos dizer, só uma hipótese assim, né? Ser um juízo. Seria a circunstância de que os polos magnéticos opostos se atraem. Falando, né, parece que exige da coisa, mas a minha pergunta é outra, na verdade, assim, se essa... Porque, assim, parece assim que tem uma finalidade isso que o Frege está fazendo, e parece assim que a mera combinação de ideias, porque eu acho, claro, dá para você construir, por exemplo, uma ideia que você não precisa de ajuizamento, por exemplo, se for só uma ideia descritiva, mas eu não sei Sim. qual é a utilidade dela num contexto da conceitografia, entendeu? Porque, assim, pensando no contexto da conceitografia, parece que tem um propósito de, no fim das contas, você ter esse ajuizamento e construir Sim. esses juízos. Vamos tentar ler mais um pouco e depois que a gente acabar essa parte, a gente volta para essa questão, pode ser? Tranquilo, vamos em frente. Porque justamente essa questão é válida, porque a gente tem que saber quais são as outras coisas que ele vai colocar para desenvolver isso, Sim. de fato, entendeu? Justamente por conta dessa pergunta. Vocês querem ler a nota 21 e 22? Essa 21 tá caprichada, né? Essa é uma página inteira. Vamos ver, né? Mas eu acho que é bom ler, né? Sim. Vamos lá. Já leu todos até aqui, né? Segue a Aqui, aí. tradição. Problemas. Frege não esclarece de forma satisfatória o que entende por utile, tradicionalmente traduzido como juízo. Uma análise preliminar dessa noção envolve os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, no juízo, importa distinguir a cadeia gráfica ou sonora do seu conteúdo significativo. O presente texto enseia, por vezes, que o juízo seria, ora, o conteúdo, ora, a cadeia gráfica acoplada ao conteúdo. O conteúdo de um juízo é, por Frege, denominado de um conteúdo asserível. Com efeito, todo o conteúdo de um juízo é necessariamente asserível ou, então, não é conteúdo de um juízo. Segundo Frege, um juízo é um conteúdo asserido, vale dizer, um conteúdo asserido como verdadeiro ou falso. Para indicar que um conteúdo é asserível, Frege fixa a seguinte notação. Essa barra 2 mais 2 igual a 4. Portanto, só conteúdos asseríveis podem receber a barra horizontal. Deste modo, não faz sentido escrever barra 2 ou barra casa, já que nem casa nem 2 são ou encerra conteúdos asseríveis. Em segundo lugar, cabe esclarecer quando um conteúdo de juízo é ou não asserido. Assim, 2 maior que 3 encerra um conteúdo de juízo que alguém pode se recusar a aserir, para não se envolver em uma falsidade. Quando um conteúdo de um juízo, digamos, 3 maior que 2, é asserido, nota-se este fato da seguinte maneira, a partir desse sinal aqui.
A expressão acima, além de estabelecer que 3 é maior que 2, encerra um conteúdo acerível, isto é, 3 barra horizontal, 3 é maior que 2, estima também que esse conteúdo foi de fato acerido. Tal é a função do traço vertical instalado na extremidade esquerda do traço de conteúdo. Belezinha? Essa nota foi explicativa para vocês? A sua fala anterior ajudou no entendimento aí. Tranquilinho. Beleza, então. Também tem a nota 22, já que está próximo. Na consultografia, é lançada a distinção entre juízo e conteúdo. Mas nem todas as expressões consultográficas são juízos. E, assim, nem todos os conteúdos são conteúdos de juízos. O conteúdo de um juízo é descrito como uma combinação de representações, Vorstellungsverbindung, que é combinada em um todo, com um traço horizontal anteposto ao sinal que a expressa. Assim, tal barra aqui, indica que a totalidade dos sinais A não expressa um juízo, mas a combinação de representações que constituem um conteúdo acerível. Certo? Certo. Tá bom. 24. Tá. Vamos lá. Nem todo conteúdo pode tornar-se um juízo, mesmo quando esse sinal antecede ao seu sinal. A ideia de casa, por exemplo, não se torna. Por esta razão, distinguimos entre conteúdos aceríveis e não aceríveis. E aqui está esse Beurteilbaren und Beurteilbaren Inhalt. Deixa eu só ver aqui. Inhalt é conteúdo. Tá certo. Tem uma notinha aqui, você, né? Por outro lado, a circunstância que existem casas ou que existe uma casa seria um conteúdo acerível. Mas a ideia casa seria apenas uma parte de tal conteúdo. A proposição a casa de Priamo era de madeira não se poderia substituir casa por circunstância que existe uma casa. Um exemplo de outro gênero de conteúdo não acerível se encontra na fórmula 81. Certo? Certo. O traço horizontal, a partir do que se forma o sinal, tal, combina os sinais que o seguem em uma totalidade. E esta totalidade se refere à acessão expressa pelo sinal vertical à esquerda do horizontal. Chama-se o traço horizontal de traço de conteúdo e o traço vertical de traço de juízo. O traço de conteúdo serve também para relacionar qualquer sinal à totalidade de sinais que segue o traço. O que quer que siga o traço de conteúdo deve ser um conteúdo acerível. Certo? E essa parte aqui está tranquila também? Tranquilo, tá concatenado. Eu Essa poderia ter segunda... colocado essa explicação no início, lá em cima. Mas eu estou entendendo já. Essa aqui ele nomeou, né? Esses traços. Agora, nomeou agora. Essa parte aqui que eu estou sublinhando, ela é interessante. O traço de conteúdo serve também para relacionar qualquer sinal à totalidade de sinais que segue o traço. Então, se você tem esse sinal, esse sinal aqui A, e quer relacionar ele com outro sinal, você utiliza a barra de conteúdo, que é essa barra aqui.
Hum. Depois a gente vai ver como isso é feito. E agora temos mais 2 notas, né? Tá cheio de nota texto hoje. 20. Ah, não teve não. É só 23, né? É só 23. Tá bom. Uma noção de grande importância para Frege é a de Beurtai Barra Inhoud, cuja tradução literal seria algo como conteúdo judicável. Tem uma vez que eu estava achando estranho. Mas essa expressão alemã tem o inconveniente de ser, por demais, ampla, uma vez que sempre se pode formular um juízo sobre qualquer conteúdo. E, assim, inexistem conteúdos que sejam especificamente judicáveis. Estranho. Tá bom. Tal dificuldade inerente à construção alemã se propagou em maior ou menor intensidade para todas as traduções de que temos conhecimento. Com efeito, esta expressão foi traduzida dos seguintes modos. Jornal traduziu por conteúdo judicável. Mangione também se valeu da locução conteúdo judicável. Russell, por conteúdo proposicional. Ibert, por conteúdo de juízo possível. Vocês estão entendendo a discussão dele acerca dessa tradução, né? Sim. Qual seria mais, entre aspas, adequada? Por quê? O que eles estão analisando é como ele traduz esse termo que Frege está chamando esse conjunto de sinais que são passíveis de se tornar um juízo. Na tradução alemã, por isso que eu estou achando estranha, é conteúdo judicável, ou seja, é quase como conteúdo ajuizável, entendeu? É um conteúdo que é passível de ser feito um juízo. Sim, Deu para sim. entender mais ou menos? Uhum. Só que aqui ele viu um problema que eu não estou entendendo muito bem o porquê. Porque mais essa expressão alemã tem conveniente de ser mais ampla, uma vez que sempre se pode formular um juízo sobre qualquer conteúdo. Só que em Frege não é. Frege acabou de dizer que não é. Você não pode formar um juízo sobre o termo caso, entendeu? Sim, realmente. E caso é um conteúdo. O cara não leu o livro, não. O cara fez a Não nota. leu, não. Foi Ele, que ele, nesse instante a gente viu. ele enxergou um problema que pode ter sido motivado em outras fontes, mas o texto do Frege fala que, por exemplo, o caso é um conteúdo, só que não é um conteúdo que é passível de você criar um juízo. Seria. Agora, é claro, se a gente vê, por exemplo, em Descartes, como casa é uma ideia, a gente pode ter associado a casa o pensamento de verdadeiro ou falso. Mas aí é Descartes, não é Frege. Pelo menos o Frege deixou bem claro que casa é um conteúdo, né? Pelo menos eu li assim. Aí aqui tem a história do termo. Por exemplo, o Giordano chamou de conteúdo judicável, que é judicable content. Mangione, acho que é em italiano, ele traduziu por conteúdo judicável. Contenudo judicable. Ou não, judicabile. Frege. Russell por conteúdo Russell. proposicional. Propositional content. Imbert por conteúdo de juízo possível. Ou seja, qual é a noção que ele quer dizer? Esse é um conteúdo que é passível de um juízo. Praticamente é isso que eu entendo quando fala conteúdo de juízo possível. Tranquilo também. E aí, Goethe, de conteúdo possível de juízo. Mais ou menos a mesma relação. Bauer-Mengelberg, por conteúdo que pode se tornar um juízo. E Byron, por conteúdo aferível. Eu não entendi o problema, não, porque parece que tudo igual aqui, o sentido do que eles Então, colocaram. o problema que ele analisou é que ele acredita que o juízo pode acompanhar qualquer conteúdo. Só que não em Frege.
É só isso. O Frege disse que não pode acompanhar qualquer conteúdo. Mas ele criou um problema fora que não tá no texto, né? Agora, historicamente, faz sentido se você, por exemplo, ler o Frege a partir do Descartes, porque quando Descartes fala de juízo, o verdadeiro ou o falso acompanha uma ideia. Então, por exemplo, se casa vier acompanhado de um sentimento de verdadeiro, é como se existisse uma casa. Então, é um juízo. Só que isso é Descartes, entendeu? Isso não é Frege. Enfim, vai saber o que ele passa na cabeça dele. Essas coisas que eu fico estranhado quando eu leio essas traduções assim. Mas isso é problema de comentador universalmente mesmo. Então, até mesmo se eu escrever um comentário, eu vou escrever uma de erro assim. Até mais, na verdade. Muito mais. 1000 vezes mais. Mas, já que eu sou leitor, e eu estou na posição de crítico, meto pau mesmo. Enfim, aqui sugerimos a solução de Byron. E assim, traduzimos o termo fregueando der Urteilbare Inhalt por conteúdo acerível. E para mim essa tradução não é muito feliz, porque ela introduz uma nova noção que não tem no texto. O texto todo está falando sobre juízo, que é ser um talho. E até mesmo o nome que ele dá é quase um termo que é derivado de um talho, que é be untai barra. Isso aqui é um sufixo. Não, isso aqui é um prefixo, desculpa. Esse be. E esse barra é um sufixo. Então ele ainda está falando sobre juízo. E aí ele introduz um novo termo, que é acerível. Enfim, deixa pra lá. Para contornar a dificuldade acima assinalada, a solução que deslumbrando é utilizar uma dessas traduções associada à explicação detalhada do que quer Frege dizer quando utiliza a locução der Urteilbare Inhalt. De início, por não serem aceridos, os conteúdos aceríveis constituem os conteúdos conceituais dos juízos. Tais conteúdos são os únicos que podem ser aceridos e, consequentemente, os únicos aptos a se tornarem uma acessão e, por extensão, um juízo. Para indicar que uma expressão encerra um tal conteúdo, prefixa-se, melhor dizendo, esta expressão com um traço de conteúdo, como se vê em 2 mais 2 igual a 4, que a proposição que 2 mais 2 é igual a 4, para usar o exemplo do Frege. A ausência desse traço mediante de uma expressão significa que o conteúdo da expressão não é acerível, como 2 ou raiz de 3. Quando o conteúdo acerível é objeto de uma acessão, usa-se então o traço de juízo, como em barra de juízo, barra de conteúdo, 2 mais 2 igual a 4. Na criptografia, esta noção não é objeto nenhum aprofundadamente. Mais tarde, Frege distinguirá o aspecto intencional, que ele denominará de pensamento, do aspecto extensional, que recebe as designações segundo as circunstâncias, de referente ou de valor verdade. Isso aqui me incomoda profundamente, velho. O cara tenta interpretar o texto utilizando um texto de 20 anos depois, velho. É incrível, cara. É incrível. Enfim. Mas é isso. Cada um utiliza as categorias que tem à disposição para interpretar texto. Oswaldo, não se preocupe. Emerson também não, e nem Carlos. Coisas que vocês escreveram, que vocês não estão compreendendo porque vocês escreveram, vai ser compreendidas a partir de texto que vocês ainda não vão escrever, mas com certeza vai ser escrito daqui a 30 anos, que vai explicar exatamente o texto que você escreveu hoje. Poxa. Faz todo sentido. Tô brincando, vamos lá. Segundo minha maneira de representar um juízo, que esse é o seu parágrafo, não há lugar, repito, não há lugar para a distinção entre sujeito e predicado. Então, sabe aquela lógica que vocês aprendem, lógica 1, lógica 2, que tem predicado e sujeito? Mesma lógica, a lógica de predicados? Aqui o Frege está falando, não há lugar, essa distinção nele. Para justificar isso, observo
que os conteúdos de dois juízos podem diferir de dois modos. Primeiro, pode-se dar que todas as consequências deriváveis do primeiro juízo, quando este é combinado com outros juízos determinados, também possam sempre ser derivados do segundo juízo, quando combinado com esses mesmos juízos. Segundo, pode-se dar que não seja este o caso. Vai dar um exemplo. As duas proposições em Plateia, os gregos derrotaram os persas, e em Plateia, os persas foram derrotados pelos gregos, diferem quanto ao primeiro modo, mesmo que se pudessem reconhecer uma ligeira diferença quanto ao sentido, a concordância ainda assim prevalece. Tá, eu vou reler. Segundo a minha maneira de representar um juízo, não há lugar para a distinção entre sujeito e predicado. Para justificar isso, observe que os conteúdos de dois juízos podem diferir de dois modos. Primeiro, pode-se dar que todas as consequências deriváveis do primeiro juízo, quando este é combinado com outros juízos determinados, também possam sempre ser derivados do segundo juízo, quando combinados com estes mesmos juízos. Segundo, pode-se dar que não seja este o caso. As duas proposições em Plateia, os gregos derrotaram os persas, e em Plateia, os persas foram derrotados pelos gregos, diferem quanto ao primeiro modo. Mesmo que pudessem reconhecer uma ligeira diferença quanto ao sentido e à concordância, assim, nesse sentido, não. Mesmo quando se puder reconhecer uma ligeira diferença quanto ao sentido, a concordância, assim, prevalece. Tá, ficou alguma dúvida referente a esse trecho? Acho que não, tá tranquilo. Para mim. Eu tô achando estranho o termo diferir. Mas diferir em qual parte que você está falando? Dos dois modos. Porque o que eu estou entendendo no parágrafo que está dizendo é o seguinte, segundo a minha, eu vou parafrasear o que eu entendi. Segundo a minha maneira de representar um juízo, não há lugar entre a distinção entre sujeito e predicado. Para justificar isso, eu observo que o conteúdo de dois juízos podem diferir de dois modos. Aí aqui começa. Primeiro, pode-se dar que todas as consequências derivadas do primeiro, quando este é combinado com outros juízos determinados, também possam sempre ser derivados do segundo juízo, quando combinado com esses mesmos juízos. Porque isso aqui seria uma diferição. Na verdade, não parece que é o exemplo oposto, que é uma identificação? Não, eu acho que difere pelo seguinte, pela questão do sujeito e predicado, entendeu? Porque na primeira proposição, em Plateia os gregos derrotaram os persas, os gregos são, o grego é o sujeito, os gregos. E a outra, os persas que são o sujeito. Mas o problema é que ele está argumentando que não há lugar para distinção entre sujeito e predicado. Então, isso que ele está falando, porque essas caem do primeiro caso, que é o primeiro caso, que são dois juízos distintos, porque são duas proposições distintas. Pelo menos eu entendi assim, né? Estou falando como eu entendi. São duas proposições distintas, mas que elas dizem a mesma coisa. Né? No fim das contas, mesmo que pode ter uma pequena diferença no sentido, prevalece que é basicamente a mesma coisa. A ordem dos juízos não altera a concordância. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Pode alterar o sentido, mas não altera a concordância. Pode diferenciar no sentido. Pelo menos diga aí. Mas não é nem a ordem do juízo. O primeiro exemplo que ele está dando é o seguinte. Imagine que você pega um determinado enunciado e junte ele com mais dois e você conclui um conjunto de enunciados. E agora você substitui esse primeiro enunciado por outro e você consegue derivar as mesmas coisas. Nesse sentido, pareceria que, em questão de juízo,
Eu não estou nem falando pelo que o texto está dizendo, estou falando em questão da minha compreensão. Esses juízos, eles são equivalentes. Porque você substituiu um pelo outro na sua cadeia inferencial e você conseguiu deduzir exatamente as mesmas coisas. Se vocês estão querendo vislumbrar isso a partir de um papel, faça uma dedução natural besta e substitua uma das premissas por uma premissa equivalente. Agora, se você substituir uma premissa por uma premissa que não é equivalente, a derivação vai dar diferente. Compreende? É porque quando ele vai explicar, é porque eu entendi a partir o que se segue depois de segundo e a maneira de representar um juiz não há lugar para a extinção e sujeito predicado. Eu entendi que ele estava, isso aí era a conclusão, e o argumento, ele estava justificando o argumento a partir dessas premissas de baixo, como premissas aí, eu acho que o exemplo que ele deu de juízo mais outro juízo, parece que ultrapassou a ideia de sujeito predicado, sabe? Sim. Mas Né? eu vou dar um exemplo textual que me deixa mais confuso ainda. Mesmo que se pudesse reconhecer uma ligeira diferença quanto ao sentido, a concordância ainda assim prevalece. Como assim a concordância ainda assim prevalece? Ele está falando do que difere. Percebe? Não está consistente esse texto. Aqui está diferir, e aqui está concordância. Não, para mim, eu acho que isso aí é uma questão de tradução, velho, porque eu entendi concordância. E se eu for entender concordância como gramaticalmente falando, não faz muito sentido. Eu meio que pensei em concordância aí como sendo assim, que o raciocínio que se conclui é o mesmo, entendeu? No fim das Não, contas. não, Mas eu também interpretei assim. Mas veja, ele está falando de que diferem e diferem. E aqui ele chega assim, ainda assim a concordância prevalece. Mas ele não indicou nenhuma concordância do texto todo, entendeu? Percebe? Ele está apontando uma diferença. E aqui na última frase ele fala, ainda assim a concordância prevalece. Que concordância? Minha pergunta seria essa. Qual é a concordância? a concordância não seria que ele apresenta no. Porque ele fala que difere, eu entendi assim, né? Ele fala que difere, o primeiro modo, né, especificamente. No primeiro modo, ele fala assim que difere porque você pode substituir o juízo, mas você tem uma concordância. Então, a diferença é que vai ser juízo diferente, mas a concordância vai ser a mesma. Foi assim que eu entendi, entendeu? E por isso que esse caso dos gregos entraria nesse primeiro modo. Porque apesar da diferença da constituição aí da proposição, o raciocínio que se conclui é o mesmo. Ok. É assim que eu entendi, né? Não, tudo bem. Foi suficiente para mim. Continuar lendo, beleza? Beleza. A parte do conteúdo que é a mesma em ambas as proposições, chamo de conteúdo conceitual. O que é a mesma de ambas? Você perguntou? Eu perguntei. O que é a mesma em ambas? A mesma disposição, a mesma ordem? Porque lá em cima ele diz, né, que tanto sujeito quanto predicado não é para distinguir. Sim. Eu acho que a gente vamos pegar esse exemplo aqui dos gregos, né? Já que tem duas aqui. Sim. Então, que eu acho que ele está chamando de conteúdo conceitual seria esse raciocínio que se conclui a partir daqui, porque é a parte do conteúdo que é a mesma, né? Das Então, suposições. minha leitura está muito tendenciosa. O que eu estou pré-julgando do texto. Ele está falando assim, olha, a distinção entre sujeito e predicado não há lugar, porque tanto faz falar que os gregos derrotaram os persas, como os persas foram derrotados pelos gregos. Os dois têm o mesmo conteúdo na minha constografia.
Então, a diferença entre você julgar sujeito e predicado vira irrelevante. Por quê? Porque os gregos, no primeiro enunciado, é sujeito, enquanto no segundo enunciado, ele seria parte do predicado. Por isso que ele usa esse exemplo típico. Só que o problema é que eu apontei foi aquele. Mas aí não seria a diferença, eles concordam. Então, essa parte que é a mesma em ambas, ele chama de conteúdo conceitual, aparentemente. É o que parece. Tipo, a mesma ideia que é expressada, vou colocar em plateia, os gregos derrotaram os persas, e em plateia, os persas foram derrotados pelos gregos, ele ia chamar de conteúdo conceitual. Tipo, no caso, o conteúdo conceitual dessas proposições é que os gregos derrotaram os persas. Pronto, em plateia. Exatamente. 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 É o mesmo conteúdo dos dois. Mas o que você disse, eu concordo. Eu só achei que foi o que você falou. Talvez seja um erro de tradução. Porque eu estava falando de diferir, agora está falando de concordância. Aí vem concordância, mesma, enfim. Mas eu acho que a ideia é essa, na verdade. Pode ser até um preconceito de leitura meu, eu reconheço. Mas o que eu estou interpretando não há lugar para distinção entre sujeito e predicado. Aí o que ele faz? Dá dois exemplos em que o que era sujeito se tornou predicado e o que era predicado se tornou sujeito. E falou que se essas duas proposições elas derivarem as mesmas coisas, substituindo uma pela outra, então elas têm o mesmo conteúdo conceitual. Só se isso acontecer. O que vocês acham? Não, entendi assim também. Ah, tá bom. Para mim foi mais um problema de redação com esse texto mesmo. A parte do conteúdo, que é a mesma em ambas as proposições, chamo de conteúdo conceitual. Já que só este tem um significado para a criptografia, não preciso introduzir qualquer distinção entre proposições que tenham o mesmo conteúdo conceitual. Aqui entra um problema de tradução. O termo que ele está utilizando para traduzir por proposições é Satz, que em alemão são frases, sentenças. Então você tem frases diferentes e como ele só vai tratar do conteúdo dessas frases, talvez fique melhor assim. Ele não precisa introduzir qualquer distinção entre as frases que tenham o mesmo conteúdo conceitual. Por exemplo, é óbvio que a frase em plateia, pense linguisticamente mesmo. Em plateia, os gregos derrotaram os persas é uma frase diferente que em plateia, os persas foram derrotados pelos gregos. Se você perguntar qual é o sujeito da oração, da primeira, aí você vai falar os gregos. Se você perguntar qual é o sujeito da segunda oração, você vai falar os persas. Como frase, as duas são distintas. Como Frege não vai analisar as frases, ela só vai analisar o conteúdo conceitual, então ele não vai precisar criar uma distinção entre as frases. Porque como essas duas frases seriam diferentes, se você fosse criar uma distinção para elas, teria que atribuir letras diferentes para elas. Certo? Para criar a distinção mesmo. Frase 1, ou seja, A1, e frase 2, A2. Mas como a conceitografia dele não está preocupada com as frases, só está preocupado com o conteúdo conceitual, então ele não precisa introduzir qualquer distinção. Então ele pode usar a letra A para indicar esse primeiro e a mesma letra A para indicar o segundo. Sim, eu acho entendido assim mesmo. Só que essas proposições eu acho porque às vezes pode dar algum probleminha, né? Quando você Sim. pensa em É porque eu fiz essa ordem toda, porque proposição é esse termo que a gente utiliza, independente da linguagem que a gente está trabalhando, entendeu? Por exemplo, estou falando português. Sim, entendi.
É, E tipo, it's raining, né? Tá chovendo, essas paradas, né? é essa coisa que independe da materialidade linguística, vou colocar assim nesse termo. Uhum. Ele não Vamos teve esse lá. cuidado, eu acho que ele já repetiu mais uma vez isso, né? Proposições no lugar de sentenças, né? Não, Nesse a texto. tradução desse texto convencionou chamar de Satz, que são sentenças ou frases no alemão, por proposições. Eles fizeram essa tradução. É a opção de tradução deles. O Frege Uhum. não usa o termo proposição em alemão. Toda vez que ele fala de proposições, pode lembrar que ele está falando de sentenças ou de frases. Tranquilo. Beleza. Caso se diga, sujeito é o conceito de que trata o juízo. Isso se aplica também ao objeto. Por esta razão, pode-se dizer apenas sujeito é o conceito que trata especialmente o juízo. Tá. Em linguagem corrente, a posição do sujeito na sequência de palavras tem um significado de um lugar especial, onde se coloca aquilo sobre o qual se deseja a atenção do ouvinte. Vê parágrafo 9. Isto, por exemplo, pode ser o propósito de indicar a relação desses juízos com os outros e, assim, facilitar ao ouvinte a apreensão de todo o contexto. Deste modo, todos os fenômenos Erscheinungen da linguagem corrente que resultam apenas da interação do locutor com o ouvinte, por exemplo, quando o locutor leva em conta as expectativas do ouvinte antes mesmo de se pronunciar a sentença completa e tenta pô-las no caminho certo, não tem qualquer correspondente em minha linguagem formular, já que nesta só se considera em um juízo o que influir em suas possíveis consequências. Será expresso de maneira explícita tudo aquilo que for necessário para a correção da inferência, mas não o que for necessário em geral não será indicado. Nada se deixará para conjecturas. Também sigo fielmente o exemplo da linguagem formulada matemática, em que só de maneira forçada se pode distinguir sujeito de predicado. Isso aqui é realmente, rapaz, o calcanhar de Aquiles do Leibniz está aqui. Ó. Veja lá o que Leibniz vai chamar de sujeito de predicado, que vai ser engraçadíssimo, engraçadíssimo nas expressões matemáticas. Pode-se imaginar uma linguagem em que a proposição Arquimedes morreu na conquista de Siracusa seria expressa do seguinte modo. A morte violenta de Arquimedes na conquista de Siracusa é um fato. Com efeito, aqui também se pode, caso assim se deseje, distinguir sujeito de predicado. Mas aqui o sujeito encerra um conteúdo total e o predicado serve apenas para transformar este conteúdo no juízo. Essa é a frase que eu mais gosto da conceitografia. Uma das frases que eu mais gosto da conceitografia é essa. Vocês conseguiram pegar esse exemplo que ele está dando aqui? Eu não. Não, tranquilo. Vamos tratar da distinção do sujeito predicado. Ele já falou que a distinção do sujeito predicado é uma, vamos dizer, uma distinção que tem o seu valor retórico. Retórico não no sentido ruim, no sentido de simplesmente conduzir o leitor a uma descrição ou uma narração. Tem o seu valor. Só que para as cadeias inferenciais não tem valor nenhum.
A questão é, mesmo que você se prenda a essa distinção de sujeito e predicado, você pode fazer o seguinte: dado qualquer sentença, aí ele dá um exemplo, Arquimedes morreu na conquista de Siracusa. Você consegue transformar esse enunciado que tem sujeito e predicado, você consegue adquirir um equivalente em que o sujeito é todo o conteúdo da frase que você estava dividindo em sujeito e predicado antes. Assim, é isso que eu tava vendo aqui. É como se... Não, e quando você presta atenção nisso, agora vem a conclusão belíssima. Com efeito, aqui também se pode, caso assim se deseje, distinguir sujeito de predicado. Mas aqui o sujeito encerra o conteúdo total e o predicado serve apenas para transformar este conteúdo no juízo. Aí é que vem a conclusão. Tal linguagem teria apenas um único predicado para todos os juízos, a saber, é um fato. Assim sendo, vê-se que não se pode falar em um sentido corrente de sujeito e predicado. Nossa consonografia é uma linguagem desse tipo, onde o sinal tal é predicado comum a todos os juízos. Ai, foi foda mesmo. Cara, isso aqui, quando eu li pela primeira vez, velho, eu falei, filho da mãe, cara, filho da mãe. Tá bom, você quer aceitar a distinção de sujeito e predicado, é isso que você quer mesmo? Então, olha, existe um certo tipo de linguagem que eu consigo simplesmente colocar no sujeito todo o conteúdo proposicional e o predicado vai ser sempre um fato. Minha linguagem desse tipo. Então, se você realmente quer essa distinção de sujeito e predicado, então o predicado a todos os juízos da minha linguagem formular é sempre esse. É genial, né? É genial. Quando eu tava relendo, né? Aí quando vi a morte de Orlando de Arquimedes, não, que Siracusa, eu falei, pô, onde é que tá o sujeito, né? Que é tudo, né? É um fato, tá ligado? Predicado. Genial. Né? Velho, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, realmente, cara. Realmente. O que ele pode falar depois daqui pode ser somente absurdo, velho. Mas essa parte do texto é genial, velho. Não, foi foda aí. Não, diga aí, cara, diga aí. E é por isso que eu digo que o sistema conceitográfico é um sistema totalmente diferente da nossa lógica contemporânea. E quando eu falei lá nas apresentações que tive para você, que toda lógica pressupõe uma metafísica, o que ele está fazendo aqui é justamente se livrar dessa metafísica aqui, ó. Que ele já está se livrando é verdade. Porque toda metafísica é baseada na ideia de sujeito predicado, né? De sujeito e tal. Aí agora você fica assim, tá, você fez tudo isso. Então como é que você vai legitimar a sua lógica a partir de agora, velho? Porque agora você está sem chão. Toda a lógica que você aprendeu lá com o silogismo aristotélico, que é fundamentado na distinção entre sujeito e predicado, ficou a Deus dará, porque só existe um único predicado dentro desse sistema. E agora? Vamos continuar lendo aqui. Em meu primeiro esboço de uma linguagem formular, deixei-me levar pelo exemplo da linguagem corrente, formando os juízos com sujeito e predicado. Mas logo me convenci que isso seria um obstáculo ao meu objetivo e que apenas me conduzia a inúteis prolixidades. Acabou bem. Esse parágrafozinho aí só pra... Cabuloso. Esse parágrafo aí foi pra serrar a pancada. Cara, esse parágrafo aqui deveria receber uma relevância, cara. Na moral mesmo, é muito bonito esse parágrafo, cara. Esse parágrafo é muito bonito. Tem uma nota 24, tem mais alguma nota? Eu tô agora lendo o parágrafo todo para depois ir para a nota. 101. Essa aqui. Nem todo conteúdo vinculado por uma expressão é de interesse conceitográfico. Especificamente, a conceitografia só se interessa pelo conteúdo conceitual, Begriffslicht Inhalt, das expressões. Assim, é engraçado que aqui é
Na verdade, ele traduziu conteúdo conceitual, só que no alemão é conteúdo conceitográfico. É o termo, é o nome do livro, Begriffsschrift. E esse lixo é como dade, ado, tem um nome que se dá esse tipo de coisa, acho que é particípio. É o particípio disso aqui. Assim, dois juízos cuja única distinção consiste na ordem de ocorrência das palavras e talvez em intenções de ordem psicológicas, mas dos quais sempre se seguem as mesmas conclusões lógicas, são ditos por Frege terem o mesmo conteúdo conceitual, que é o que a gente estava discutindo há pouco. Este é, portanto, o significado que as inferências lógicas envolvem ou supõem. O conteúdo conceitual é um conteúdo proposicional, pois a conceitografia se interessa primariamente por proposições e só secundariamente por conceitos. Tá bom. 6? Não, eu coloquei 36, né? 36. Deixa eu ver se tem mais alguma da acho que não tem, não. Ah, não, tem 25. Poxa. Que é o fato, né? Vamos lá. Na conceitografia, Frege não chega a formular a noção de valor de verdade. Desse modo, para distinguir uma proposição verdadeira de uma falsa, ele emprega as expressões é afirmado ou é negado, ou é um fato, ou ainda não é um fato. Ele ainda afirma que a proposição P pode sempre ser posta sobre a forma P, seu caso. Peraí. P, seu caso. P, seu caso é um fato. Obrigado. Com isso, o sujeito encerraria todo o conteúdo e só haveria um único predicado. É um fato. Para todos os juízos. E assim, não são empregadas as expressões é verdadeiro ou é falso, embora haja quem considere aquelas expressões meros equivalentes sinonômicos destas últimas. Qualquer que seja a solução, é inequívoco que tais expressões representam um predicado específico de proposições. Como se sabe, Frege posteriormente tratará a verdade, ou melhor, o verdadeiro, de forma bem diferente. Assim, na minha opinião particular, eu acho que tentar encontrar um equivalente de valor de verdade na conceitografia é assassinar das suas principais qualidades. A conceitografia, ela tem muito pouco conteúdo transcendente. E isso é muito interessante. O que eu quero dizer com isso? Essas noções de é afirmado, é negado, são, se vocês fazerem uma equivalência com a nossa maneira de ver, são tudo componentes sintáticos. Em nenhum momento a gente está, de fato, falando sobre o conteúdo dessas coisas. Por exemplo, não P não quer dizer é falso P, entendeu? Só quer dizer a negação de P. E todo o sistema conceitográfico do Frege, ele vai se limitar a esse tipo de relação. E eu acho isso muito interessante no sistema conceitográfico do Frege. Não sei se deu para pegar o que eu quis dizer. Entendi. Tipo, você não... É puramente formal, né? Não deve estar trabalhando com nenhum nada semântico, assim. Coisa Tipo, seca. tem uma semântica. De fato, tem uma semântica aqui, eu não estou negando isso. Mas as relações lógicas não vêm para uma pressuposição de um valor de verdade que é inerente aos conteúdos. Isso que é interessante. Na verdade, e eu espero mostrar isso para vocês na leitura, a lógica do Frege é uma lógica do juízo num sentido que a única coisa que vale é que o sujeito ajuize a relação lógica. Tudo bem, eu falei muito abstrato, mas o que eu quero dizer é o seguinte: vai existir uma cadeia de inferência que o sujeito ele vai ter que dizer que a cadeia como totalidade é o caso. Só isso. É o único papel que o sujeito tem.
Então vai aparecer. Por isso que ele tem que fazer aquela distinção lá no início. Vou voltar para tentar concatenar com o que a gente viu. Tá vendo essa barrinha de conteúdo? Que ele falou que todas as relações que se dá com esse conjunto de sinais depois vai se dar por meio delas? Sim. Aqui, velho, você vai anexar uma ruma de sinal a essa barra de conteúdo. Essa primeira barra de conteúdo. Aí você vai criar meio que uma árvorezinha, sabe? Aquele sistema de árvore que a gente aprende Sim. em lógica. Agora você deita ela. Em vez de você começar com uma coisa em cima e vai descendo, você começa uma coisa da direita para a esquerda. Uma ramificação lateral. Ramificação lateral. Perfeito, uma ramificação lateral. A concidografia é uma ramificação lateral. Então você vai ter uma árvore gigantesca que vai ter um pequeno tracinho, que é a barra de conteúdo, que o conteúdo, na verdade, é essa árvore intensa, só que tem essa barrinha de conteúdo. E aí, o momento transcendental, eu vou chamar assim, dessa lógica, é que o sujeito vai olhar para isso e vai reconhecer aquilo como um fato. E aí coloca a barra de juízo. Interessante. Diferente mesmo. Então, na verdade, o juízo só vai atribuir, e talvez isso esclareça mais o que eu quero dizer, ele só vai atribuir o juízo à totalidade desse sinal. Ele não dá assentimento de juízo às partes constituintes dele. Isso que é interessante. Uma visão mais de um todo, no caso. É holístico a constografia. E isso é muito interessante. Entendi. É como se, em vez da gente tentar fazer a tabela verdade atribuindo sinais aleatórios para P e para Q, a gente pegasse toda aquela cadeia de conjunção, de junção condicionais e a gente atribuísse a elas todas verdadeiro. E a partir disso, a gente devesse reconhecer o que a gente teria que negar e teria que afirmar a partir disso. Por isso que eu acho o sistema constográfico de Frege extremamente interessante de se estudar, porque é diferente mesmo, é diferente. É parecido, mas é diferente ao mesmo tempo. E aí, vocês aguentam mais um parágrafo ou vocês querem parar por aqui? Tá bacana, mas já tô cansado. Já passou das 10, aí tem adicional noturno. Mas a gente avançou bem, porque as notinhas são grandes de rodapé. Umas boas e outras visivelmente sem relação direta com o texto. Aquele mesmo exemplo da casa. Não, sim, com certeza. Não, entendeu bastante, a gente debateu muito. Foi. Eu acho que foi bom parar aqui também, porque a gente fica com a ideia fechada aí, praticamente. A gente fechou essa ideia. E ele ainda está apresentando, viu? O que ele vai desenvolver aí para frente. Ainda, né? Ele só está amaciando a carne. Só está amaciando a carne. Essa parte é a parte mais legal do texto, que é a parte que ele está definindo os sinais. Ele está dizendo como ele vai usar os sinais. Depois que ele vai trabalhar com esses sinais como lógica, vai ficar um pouquinho mais, vamos dizer, menos instigante. Porque é difícil. Mas ainda assim é muito proveitoso. Acho que vai exigir da gente atenção para olhar direitinho essa ramificação para depois ter a noção, não é isso? Exatamente. Porque eu olhei ele rápido, tem uma parte que realmente está ramificando tudo. Já que eu falei isso, né? Só para mostrar mesmo, precisa. Aqui, já começa aqui. Isso. Aqui a barra de conteúdo e você está relacionando ela a outros conteúdos a partir. Vamos lá. Aí aqui tem vários tipos de relação. É uma barra de conteúdo só, aí dela sai 2 juízos. Dela sai outras.
Por isso que eu falei para você imaginar aquela árvore de Entendi. refutações, só que deitados. Mas deixa eu mostrar tudo aqui ainda é definição dos sinais. Ainda tá no pequeno. Aí já aumentou ali. Aqui ainda está definindo sinal. Aqui ainda está definindo sinal. Aqui é também. 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 Pronto, E... coloca o quadradozinho aristotélico com a anotação dele. Ah, sim, o. Ah, da hora. Ele coloca o quadrado aristotélico com a anotação dele. Poxa. E Massa. aqui é a representação e derivação de alguns juízos do pensamento puro. É aqui que a Pronto. brincadeira Aí começa. se alguns juízos, aí realmente o negócio vai ramificar bem. Tem umas árvores boas aí. Bora pegar um exemplo aqui. Bom, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Já é uma árvore de juízo aqui, ó. Aqui, ó, o sujeito, eu tô chamando de sujeito porque é uma cognição, né? O sujeito reconhece que esta cadeia toda de conteúdos ela é verdadeira. Uhum. É isso. Aí vai continuar assim. Aí, qual é a grande pegada? A grande pegada é que os raciocínios lógicos, eles são impossíveis de, dado esse assentimento, que uma dessas possibilidades dê falso, entendeu? Uhum. Ou melhor, ele vai se tornar Desculpa, o que eu falei foi errado. Ele vai ser um Falso. conteúdo que é impossível você não ajuizar. Ou seja, é Pronto. impossível você não reconhecer a verdade dele. É esse o ponto. Então, todos os raciocínios formais da lógica vai ser esse do tipo, que é impossível você não se ajuizar a respeito deles. Então, em conjunto, é impossível você não reconhecer isso aqui como verdadeiro. Olha, ele fala em Ah, nexos causais, né? Exato. Aí começa a brincadeirinha já aqui, ó. Aqui é o sistema de derivação dele, a barra, junto com as premissas. E aqui, olha aqui começa a Olha. maravilha. Olha só. Hum. Estudar lógica 1, lógica 2. Já está preparado para ler esse texto, evidentemente. Acho que vocês viram isso aqui tudo, né? Ah, isso aqui pô, é essa é uma aquele. página toda. Velho. Aqui começa a brincadeira boa. E aqui, só para deixar claro, é só lógica Hum. proposicional, viu? Aqui ainda não entrou predicado, não. Aqui ainda não entrou quantificação. Aqui é só lógica proposicional. Ah. Deixa eu chegar na lógica quantificada. Pronto, aqui já é lógica quantificada. Aqui já é lógica quantificada. Aqui também. Tem essas depressõezinhas, né? Essas barriguinhas aí. Deve significar São, alguma coisa. são as quantificações de Frege. Hum. Essa concavidade, ela exerce a função no Frege do para todo para a gente. E esse A é a Hum. variável que está ligada à quantificação. Então Ah, seria pode aqui crer. para todo A, entendeu? Para Uhum. todo ar. Então, para todo A, se G, se A tem a propriedade G, então A tem a propriedade F. Essa parte aqui desse enunciado quer dizer isso. Enfim, aí vai brincando. Só esse sistema aqui todo. E aqui vem a parte mais legal de todas, né? Que ele introduz uma abreviação aqui, que é até a foto do nosso grupo. E aqui o bicho começa a ficar doido, né?
Aí começou a ficar sinistrão já, hein? Agora fica sinistro, velho. Fica sinistro. Cara, aí que ele introduziu um outro sinal. Aí vai. Pronto. Aqui já começa a doideira toda. Tá. Enfim, é isso. Aqui tá tendo aquela parada que a gente viu em lógica matemática de indução matemática. É nessa parte que tem a indução matemática. Ah, ele tem indução aí também. Tem. Só que em Frege a indução matemática ela é derivada de uma automação primitiva, que é hereditariedade numa sequência. Que é o fato de você falar que se uma característica é hereditária, se um membro de determinado conjunto tem A, o próximo também vai. Ou, se um membro tem uma propriedade A, eu vou chamar a propriedade A. O outro membro também tem essa mesma propriedade, se eles são hereditários. Enfim, a gente tem muito texto pela frente. Muito texto legal, na verdade, né? Agora, realmente, leiam, releiam esse parágrafo 3. Esse parágrafo 3 é muito legal. É muito legal ficar brincando com ele. É uma alfabetização nova aí. É outra lógica, né? Bom, Depois a gente vai pegar o Russell, que vai ser outra lógica. A gente vai sempre se realfabetizar constantemente acerca da lógica. Enfim, gente. Legal, legal, legal. Então, beleza, então. brigadão pela reunião. E Valeu, até boa. próxima quinta. Qualquer coisa, é só mandar mensagem. Valeu, pessoal. Tranquilo. Bom descanso para vocês. Boa noite. Valeu. Bom descanso aí. Boa noite. Pô, tem até os grilinhos, né? Tem uns grilos aí. Vou falar.